Querido amigo, querida amiga, que privilégio, que alegria estarmos relembrando os princípios da palavra de Deus. Estamos no 7º mandamento. É uma série. O primeiro, Deus diz: eu, o Criador, mereço prioridade. No segundo, não só prioridade, eu exijo exclusividade. O terceiro, procure santificar o meu nome. O quarto, me honre, honrando ao seu pai e à sua mãe. O quinto, honre-me, valorizando a vida do seu irmão. Ame, valorize a vida do seu irmão. E o 7º mandamento, seja fiel também ao seu cônjuge. Sim, este 7º mandamento está aqui em Êxodo, no capítulo 20, verso 14. Também apenas 2 palavras: não adulterarás. Não adulterarás. Por que será que Deus deu este mandamento? Não adulterarás. Ele deu este mandamento exatamente para proteger a aliança do casamento. Quando você disse sim, ou quando você diz sim à sua esposa ou ao seu esposo, quando você diz sim diante do pastor, diante das testemunhas, diante dos convidados, acima de tudo, lembre-se, você disse ou está dizendo ou estará dizendo sim diante de Deus. Deus está presente no momento da cerimônia do casamento, porque Ele é o grande interessado e Ele não quer que haja adultério. No livro de Gênesis, capítulo 2, versos 23 e 24, temos o texto áureo, quando Deus diz: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. E Jesus completa dizendo: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Lamentavelmente, casais que começam a conviver, no decorrer do tempo começa havendo alguns desentendimentos. Alguns chamam de incompatibilidade de gênios. O fato é que vai havendo um sentimento diferente. No namoro se via as qualidades, os pontos positivos, mas depois começa a focar no negativo, nas dificuldades, nos defeitos. E aí começa aquele cônjuge, homem ou mulher, ao invés de conversar, ao invés de se aproximar do seu querido, da sua querida, começa se aproximando de um terceiro. Começa havendo uma pergunta, um andar junto, às vezes um jantar, às vezes um almoçar, e começa a compartilhar muitas vezes segredos íntimos com outro ou outra que não é o seu esposo ou a sua esposa. O fato é que, lamentavelmente, temos sabido de muitos casais que sofrem esta ferida do adultério, da traição. E eu quero dizer a você, no nome de Jesus, que onde houve traição, tenha permissão para o divórcio, para a separação, mas também tem a recomendação bíblica do perdão, a recomendação bíblica da reconciliação. Eu tenho o privilégio, pela misericórdia de Deus, de já ter visto muitos casais que sofreram pela infidelidade de um ou do outro. E com tratamento, com caminhar juntos, com orientação bíblica, houve a restauração. O maior interessado em que a família seja destruída, em que o casamento seja desfeito, é o inimigo. Deus é o grande interessado em que você seja bem-sucedido no seu casamento, bem-sucedida. Lembre-se da nossa frase célebre: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. Casamento é uma aliança espiritual e quando você adultera, você quebra esta aliança, você ofende a Deus, assim como existe a prostituição espiritual, que é se curvar diante de um ídolo.
é idolatria, é prostituição espiritual. Da mesma forma, quando um cônjuge, um homem ou mulher, se une a outro que não é o seu esposo ou a sua esposa, eles trazem consequências sobre si. Veja o que a palavra de Deus diz. Veja aí na sua tela. Provérbios 6, versos 32 diz assim: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Jó, capítulo 31, verso 19. Ele disse: se o meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem e que os outros durmam com ela, pois fazer isso seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Ou seja, Jó está dizendo: eu fui um homem fiel à minha mulher, eu consagrei os meus olhos para não me contaminar. E ainda o livro de Hebreus, capítulo 13, verso 44, vai dizer: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ou seja, o adultério não é só contra o seu cônjuge, o adultério também ofende a Deus. Deus deu este mandamento, o 7º mandamento: não adulterarás, para proteger o matrimônio, porque o mandamento de Deus é para abençoar a família. E como podemos ser abençoados? Observando, mantendo a santidade, a pureza também nos nossos relacionamentos aqui na terra, muito especialmente o relacionamento marido e mulher. Este é o 7º mandamento: não adulterarás. Propõe isso no teu coração, fidelidade, e Deus haverá de abençoar a tua vida, a tua família. Deus te abençoe.